Fala pessoal, e aí estamos aqui no canal dos criadores do MEP. E para variar, eu estou gravando aqui dia 2 de fevereiro, mas todo início de ano nós vemos as mesmas discussões que diz respeito à anuidade do CREA, tá certo? Tá, eu estou cobrindo aqui o nome do título do vídeo, mas vocês podem ver aqui, ó, anuidade do CREA. Eu separei um vídeo aqui e algumas informações para a gente fazer um react e para a gente conversar um pouco. Eu quero saber particularmente sobre isso, qual é a opinião de vocês, tá certo? Sobre o assunto de anuidades do CREA, tá certo? Então, eu vou direto ao ponto. E aí, eu já vi o vídeo é curtinho, mas aí à medida que ele for falando, a gente vai comentando. É um engenheiro aqui, Johnny Matos. O vídeo é um pouco antigo, já tem 6 anos, mas a problemática e os pontos eles vão se repetindo uma vez por ano, né? Então, não faz muita diferença com a idade do vídeo, tá certo? Então eu vou dar play aqui e a gente vai conversando à medida que ele for comentando. Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Johnny Matos Enxegulu, sou engenheiro civil, sou professor universitário, sou conselheiro do CREA São Paulo e eu decidi criar esse canal para fazer chegar no maior número possível de pessoas algumas informações que às vezes aparecem meio truncadas e dão ensejo a uma série de conclusões precipitadas aí por boa parte das pessoas que formam opinião no círculo de engenharia e arquitetura e também na sociedade de uma maneira geral. Então, eu queria começar esse canal na realidade, falando da questão do CREA e de algumas Será que é o primeiro vídeo do canal, coincidentemente? de alguns fatos que estão acontecendo e são inerentes ao mesmo. Então, o primeiro deles, recentemente, surgiu aí um post no Twitter da deputada Joyce Hasselmann, em que ela fala o seguinte: pipocam mensagens com pedidos para o fim da anuidade, mensalidade, do Cresce, CREA, OAB, CREMERGE, etc. Muitos brasileiros estão impedidos de atuar em suas áreas por não conseguirem pagar as altas taxas. Chegou a hora de discutirmos a extinção da obrigatoriedade? O tweet com certeza ele é antigo, né? Acho que Joyce, essa deputada que ele citou, acho que sequer é mais deputada federal. Eu não tenho certeza, mas se vocês souberem, se for, vocês coloquem nos comentários. O Twitter, naquela altura, o atual X, ele tem essa característica de ser uma coisa meio histriônica, né? Mas assim, vocês conhecem realmente alguém que não consegue atuar na profissão porque não consegue pagar o conselho profissional? Eu estou falando aqui não só de CREA, mas qualquer conselho profissional. São muitas as profissões que têm um conselho e têm anuidades associadas, né? Eu entendo realidades muito, cada pessoa tem sua realidade, mas, bom, não sei. Me parece um tanto quanto exagerado e caso existam, me parecem ser casos isolados. Mas vamos dar seguimento aqui, né? Hashtag paga quem quer. Bom, é importante pontuar algumas coisas aí. Eu vou falar do CREA, que é o que eu estou mais afeto às informações, né? Não vou falar pelos outros conselhos, mas no caso do CREA, acontece, por exemplo, o recém-formado ele pode pedir um desconto de 90% na anuidade. Então, desde que ele siga alguns... Inclusive, salvo engano, agora está de graça a anuidade do CREA, valores do... Deixa eu abrir aqui a taxa de serviço do CREA Bahia. Eu imagino que seja nacional, mas se a gente ver aqui, ó, desconto. Profissionais, não, isenção de anuidade. Aqueles que requererem o primeiro registro têm isenção total no valor da primeira unidade se solicitarem registro até 180 dias após a conclusão do curso. Então, antes era 90%. Eu acho que quando eu tirei nem era 90%. Posso estar um pouco enganado, mas atualmente é isento a primeira unidade. Os protocolos ele pode pedir. Então, por exemplo, se ele pedir em até 180 dias da data da colação, ele consegue pagar só 10% do valor da unidade. O valor da unidade está em torno de R$500, 500 e poucos reais. Quer dizer... está mais alto, né? Deixa eu ver aqui, unidade de pessoa física. 704,51, né? O valor cheio. Comparada com a da OAB, é um valor até que chega a ser quase 50%, né? Isso é uma informação que eu não sei. Vamos ver quanto é a anuidade OAB 2026. É 945 com 10% de desconto. É um pouco mais de R$1.000. É um pouco salgado a anuidade da OAB, né? Mas também não é nada assim tão absurdo. Aqui, 1.050, né? Anuidade da OAB, R$1.050. R$300 a mais aí. Realmente é um pouco mais caro, né? Mas vamos ver aqui CRM. R$948. E com desconto, né? 31 de janeiro, R$900.
assim, o desconto R$ 300 de diferença. A do CREA com desconto até 31 de janeiro, ele fica R$ 600. Realmente o CREA não é das anuidades mais caras, né? Aí eu comparei com o advogado e com o médico, né? Talvez se a gente pegar aqui, sei lá, a anuidade do Conselho de Representantes Comerciais, talvez seja mais barato, não sei. Mas realmente, talvez não está entre as mais caras. Uma outra informação que eu acho importante chegar para vocês. Quando a pessoa está desempregada, quando o engenheiro está fora do mercado de trabalho, o engenheiro ele pode pedir a suspensão temporária do registro, ficando isento da anuidade. Também é um recurso disponível. E também aqueles que estão um pouco mais apertados, a atual administração do CREA São Paulo, ela instituiu o pagamento via cartão de crédito em 12 prestações. Então você pode pegar essa anuidade de R$ 500 e poucos e parcelar em 12 prestações. Né? Então, esse é o tipo de informação que eu não sei se chega com alcance devido. Agora, falando mais propriamente dito da questão da anuidade. A anuidade é o que dá fôlego financeiro para o CREA poder fazer as fiscalizações. Porque a função precípua do CREA é fiscalizar e regular o exercício profissional. Isso aqui, eu quero pausar aqui para a gente debater e talvez elucidar alguns pontos. Normalmente eu vejo as pessoas comentando, por que eu pago o CREA, eu não ganho nada, etc, etc, etc. Gente, eu não sei se nós, profissionais da engenharia da construção civil, nós temos assim realmente a dimensão de qual é a função do CREA, qual é a função das entidades de classe dos conselhos profissionais, tá certo? Esses profissionais liberais da OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho de Fisioterapia, enfim, tem vários, né? Mas eu abri aqui, o CREF, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Eu abri rapidamente aqui, Eu fiz questão de não pegar o do CREA, tá? Vou pegar uma coisa análoga. Papel dos conselhos de classe profissional. Essas instituições têm como principal missão servir à sociedade, garantindo que o exercício profissional seja realizado de forma ética, responsável e dentro dos padrões legais. Ao fiscalizar as atividades das categorias que representam, os conselhos contribuem diretamente para a proteção dos cidadãos que utilizam os serviços prestados pelos profissionais. Então, no meu entendimento, eu acredito que é um entendimento geral da legislação, os conselhos profissionais, eles existem não para beneficiar os próprios profissionais. Eles são entidades de direito público, organizadas, geridas e mantidas pelos profissionais para a segurança e serviço da sociedade. Então, nós, engenheiros, estruturamos, engenheiros, geógrafos, geólogos, agrônomos, tudo bem, não estou assim, limitando o CREA aqui à existência dos engenheiros, temos muitos outros profissionais também importantes dentro do sistema CREA e CONFEA. Mas nós, geógrafos, geólogos, engenheiros, agrônomos, etc., etc., organizamos, sustentamos financeiramente, mantemos a estrutura do CREA e CONFEA para conferir segurança para a sociedade. Então, os conselhos eles existem assim fundamentalmente para a segurança e a preservação da sociedade. De quem? Dos maus profissionais. Então, os próprios profissionais, mediante lá a estrutura legal, eles se organizam e eles estabelecem, nos termos da lei, é claro, as exigências, os padrões de qualidade e como deve ser a ética, a moral e o exercício profissional de determinada função dentro da sociedade. Para quê? Para o benefício e o sucesso e o progresso da profissão? Também, indiretamente, mas para a segurança e benefício da sociedade. Então, a existência do CREA, do CONFEA, do CREFITO, do Conselho de Contadores, enfim, tem muitos. Eles existem para assegurar o exercício com qualidade da profissão. Talvez o que eu vejo muitos profissionais exigindo do CREA seriam mais atribuições tocantes aos sindicatos e às organizações de classe. Então, quando eu venho aqui no SENG, o Sindicato dos Engenheiros, vou abrir aqui o Sindicato dos Engenheiros da Bahia. Ou melhor, eu ia abrir, né? O site aqui está precário, né? Não sei. Atendimento jurídico, deixa eu ver se algum link aqui funciona. Enfim. Tanto ruim, né? Será que de outro estado? Eu quis abrir o do meu aqui, mas está péssimo o site, né? Pronto, aqui. O SENG, Sindicato de Engenheiros de Minas Gerais, está um pouco mais bonito. Então aqui, vai ter, talvez,
Talvez, eu estou assim, elaborando com vocês que o que eu vejo muitas vezes de certas exigências, cobranças, ou anseios que os profissionais têm do CREA, talvez dizem mais respeito a organizações como o SENGE, que esses sim são sindicatos de engenheiros que vão lutar pelo exercício profissional, vão lutar pelo profissional de engenharia no âmbito das atividades profissionais, né? Talvez se você tem uma empresa, você talvez tenha outro sindicato aqui. Eu nunca me aprofundei no estatuto do SENGE, mas eu imagino que seja para os engenheiros que exercem atividade remunerada, né, como CLT, etc. Se você tiver um escritório de projetos, talvez tenha uma entidade patronal que represente aí na sua região, tá certo? Mas vamos refletir que talvez cobrar melhores salários, lutar por esses melhores salários, por regulamentações que beneficiem os profissionais, não seja função diretamente do CREA. Ou o CREA ele vai atuar dentro dessa dualidade, eu não vou nem dizer dicotomia, como se a sociedade e os profissionais estivessem em oposição, mas ele vai atuar dentro desse binômio sociedade, exercício profissional. Enquanto o SENGE e outras organizações, eles vão atuar com foco no profissional, pensando o que é melhor para o profissional. Claro que sem que isso represente um prejuízo para o coletivo, mas pensando fundamentalmente no profissional. Então, quando o engenheiro aqui, Johnny, conselheiro do CREA, ele diz que ele traz esse questionamento: e como ficará a fiscalização? Exato, essa é a função principal, né, do CREA, que é fiscalizar e garantir o exercício profissional seguro para a sociedade. Eu vou continuar aqui. Então, se de repente extinguir a anuidade e o CREA não tiver um fôlego financeiro para fazer essa fiscalização, como que isso vai ser feito? Então, que outro órgão vai passar nas obras e exigir que haja um responsável técnico? Aí algum de vocês pode estar perguntando, mas qual a importância do responsável técnico? Olha, se tem um responsável técnico, há uma... aqui acho que, sim, não é nem pergunta que o engenheiro deveria fazer, né? Qual a importância do responsável técnico? Certeza de que há alguém olhando. Então, dando um exemplo bem atual, no dia 18 de março agora, na Bahia, um condomínio estava fazendo algumas obras, pelo que eu li, obras em piscina, algumas reformas lá, e por conta de um acidente num elevador, 2 funcionários morreram. Aqui ele vai dar um exemplo da época que ocorreu e tal. Então, acho que a primeira discussão que eu queria trazer era essa, assim, qual a função do CREA e por que os profissionais, nós profissionais, somos obrigados, né, mas devemos também, moralmente, manter a estrutura do CREA com fé funcionando. Então, até porque isso dá legitimidade na profissão, dá segurança, confiança diante da sociedade de que o profissional que ela contrata, ele é realmente um profissional respaldado, que passou por um processo de formação, atende critérios éticos, atende critérios burocráticos de exercício da profissão. E por tudo isso eu acredito que é o que nós mantemos e é o que eu espero do CREA. Claro que vocês, cada profissional vai ter uma experiência. E assim, alguns desses pontos podem ser questionados. Qual a eficácia dessas atividades de fiscalização feitas pelo CREA? Cabe questionar. Qual a eficácia, esclarecimento? Nós já tivemos aqui 2 episódios de fiscalização em que, assim, cada fiscal diz uma coisa diferente. Então, cabe também questionar a estrutura burocrática, a quantidade de legislação, se isso está claro, se isso também não complica mais a atividade profissional, resultando em uma pior qualidade dessa função diante da sociedade. Cabe todos esses questionamentos. Agora, o questionamento de extinguir ou de não ser devido o pagamento de uma anuidade, acho um pouco radical e leva a questionamentos maiores, né? Porque se hoje a gente tem um questionamento assim, qual o peso dessas taxas para o profissional? A gente vai ter uma série de outros questionamentos, como é que fica a sociedade, o que fazer com toda essa estrutura que já está firmada, né? Qual é a legislação, a fiscalização, enfim, quem vai fiscalizar, com base em que legislação, enfim, tudo isso. Mas eu também queria trazer mais um questionamento que é sobre os valores. Ele até já comentou aí, a gente olhou a unidade da OAB, do CRM e tal. Porém, anuidades. Não me consta, por exemplo, que para cada despacho que um advogado faça, ele tenha que, ou para cada processo que ele assume, não sei, ele tenha que pagar uma taxa, uma contribuição fixa à OAB. Ao mesmo tempo, os médicos com CRM,
Não me consta que a cada receita ou a cada atendimento que um médico faça, ele tenha que pagar uma contribuição fixa para o CRM, né? Ao contrário do que é conosco, engenheiros, geógrafos, geólogos, agrônomos, etc. A cada serviço que nós fazemos, não é exatamente a cada serviço, vocês estão me entendendo aqui, né? Talvez a expressão mais correta seja, a cada contrato que nós firmamos, é, nós temos que emitir aquela ART, né? A anotação de responsabilidade técnica. E pagarmos um valor para o CREA. Acho que a questão da anuidade eu já expus aqui minha ideia. Quanto à questão da RT, eu acho que realmente caberia uma discussão a nível de sindicato dos engenheiros, etc, patronais, sindicatos patronais, das empresas de construção civil. Porque, assim, do ponto de vista lógico da estrutura da coisa, porque um profissional ele deve uma contribuição a cada serviço que ele presta. Uma contribuição anual, mensal que seja periódica, tudo bem. Agora, por que existe uma contribuição fixa que o profissional deve ofertar, recolher, né? Ofertar, acho que ofertar é algo voluntário, né? O profissional deve recolher a cada contrato que ele firma. Esse realmente é algo que, assim, sempre me gera dúvidas e questionamentos durante o exercício da função de engenheiro. E a única resposta convincente que eu encontro é que o CREA precisa desse dinheiro para manter as atividades. O único que eu encontro não, que me dão é que essas RTs dá uma ligação entre o contratante, uma certeza de que ele está contratando um profissional. Poxa, mas o número do registro profissional e um contrato civil de uma relação de serviços não é suficiente para estabelecer uma relação de responsabilidade técnica entre o contratante e a contratada? Por quê? Não sei juridicamente, assim, eu gostaria de entender melhor por que eu preciso de um documento padronizado, fixo, que eu pago uma taxa para que exista uma relação de responsabilidade técnica entre mim, contratado, e o contratante. Por que um contrato civil que eu elaboro e assinado por ambas as partes, com testemunho, reconhecido em cartório que seja, com assinaturas eletrônicas, certificado digital, qualquer coisa do tipo, não tem a mesma validade? Bom, aí assim, realmente me parece que a única justificativa para a existência é que o CREA precisa desse dinheiro. E aí outras formas de ao oferir esse recurso poderia ser questionado. Esse pagamento também linear, hoje nós temos aqui, ó, cadê? Valor da IT. Cadê? Valor da IT, registro, aqui, obra ou serviço. Até 15 mil, 108,39, que é o valor de 2026. Acima de 15 mil, 285,59. Assim, um serviço de 15 mil reais e 90 centavos, ele vai pagar 285 reais e 59 centavos. Um serviço de 1 milhão de reais, ele vai pagar 285 e 59 centavos. Um serviço de 5 milhões de reais, ele vai pagar 285 e 59 centavos. Do ponto de vista de uma justiça monetária, uma justiça de classes, não me parece muito justo. Vocês concordam? Que se existe uma contribuição a partir do serviço, por que alguém que faz um serviço aqui de 16 mil reais paga do mesmo tanto que alguém que faz um serviço de 1 milhão de reais? Aí esses questionamentos eles me surgem. E normalmente nós não temos respostas satisfatórias. E antes que vocês digam, Lucas, mas isso também não faz diferença nenhuma, é 200 aqui, cadê? Deixa eu pegar o valor máximo, 108 reais, é quantos por cento aqui, ó, vamos ver. Fazendo a calculadorazinha aqui, né? 108,39 dividido por 15 mil. É 0,7% do valor do serviço. Não faz diferença nenhuma. Não faz. Eu até peguei aqui no Andesk, para quem não conhece o Andesk, é a nossa aplicação de gestão de escritórios. Peguei no Andesk, botei lá no financeiro tudo, pesquisei todas as RTs. Nós pagamos aproximadamente durante janeiro de 2025 e janeiro de 2026 14 mil de ARTs, certo? 14 mil de ART. Eu não vou dizer aqui os valores do faturamento do escritório, mas assim,
tá nessa faixa aí, dos 0,7% do valor do serviço. É porque eu peguei o valor máximo aqui do 15 mil, tá alguma coisa aí nessa ordem, realmente. Não passa de 5%. É bem menos, por exemplo, do que o que a gente paga de impostos, né? Um valor bem menor. Então, assim, realmente, você chega a um determinado faturamento da empresa, do profissional, que esse valor de RT ele não vai representar um ganho significativo. Nós imaginamos se nós retirássemos os valores de RT. Pagou 14 mil, nós íamos ter um pouco mais de R$ 1.000 líquido sobrando a cada mês, um pouco mais do que R$ 1.000. Não é um valor significativo. Porém, como eu falei, me parece não existir equidade monetária, que é equidade financeira. Monetária não, né? Equidade financeira. Para minha empresa, esse valor realmente não faz diferença. Mas talvez para um profissional que pega 2 serviços no mês, 3 serviços no mês, esses 200, 300 reais aqui façam diferença para ele. Então, talvez pensar uma reestruturação dos valores de RT com mais faixas, sabe, com possibilidades de faixas gratuitas aqui no início para profissionais que faturam menos, faturam até 5 mil, até 10 mil reais por mês, talvez trouxesse mais justiça e uma sensação assim de que os profissionais estivessem sendo menos lesados, que eu vejo assim, às vezes é uma palavra muito dura, mas talvez seja a sensação que muitos profissionais do sistema Crédito Confiar têm, certo? Então acho que essas são as reflexões que eu tenho para comentar sobre essa questão de anuidade, RTs. Espero que vocês tenham compreendido, espero que eu tenha me feito compreender. E deixem aí nos comentários. Veja, eu estou trazendo impressões, certo? Eu quero ouvir também vocês. Como eu falei, eu às vezes tenho dificuldade de imaginar, por exemplo, um profissional que não consegue atuar porque não está conseguindo pagar anuidade. Ou, a não ser casos assim muito complicados, profissionais que passaram anos inadimplentes, etc. Enfim. Mas deixem essas experiências, deixem o pensamento de vocês para que a gente converse e dialogue, né? E essa ideia avance, não vire só aquela guerra maluca, todo mundo dizendo que está sendo roubado, que o CREA é um absurdo, que tem que acabar. Porque entre o CREA nos cobrar anuidade, a RT, uma série de custos, exigências e o CREA não existir, existe aqui um espectro gigantesco, né? Então, talvez o que a gente precisa é alinhar e achar o ponto dentro desse espectro que vai ficar legal para os profissionais e para o sistema, tá certo? Então, vamos comentando aí, se vocês puderem compartilhar também com mais pessoas para que elas vejam e deixem a opinião delas aqui também, eu agradeço. E até o próximo vídeo, pessoal.